Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje o programa Doc.com volta a discutir o projeto polêmico da bilhetagem eletrônica, 100% da bilhetagem eletrônica aqui em Ponta Grossa, que interfere, mexe no emprego aí, na função, na verdade, dos trocadores de ônibus aqui no transporte coletivo de Ponta Grossa. Vamos receber o autor do projeto, Pietro Arnaud, e também o relator do projeto, que deu parecer contrário ao projeto na Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o vereador Daniel Milla. Uma discussão aí que promete ser aí polêmica no programa Doc.com desta semana. Também vamos falar com o vice-presidente municipal e também estadual do PSDC, o Dirley Cordeiro, que entra no PSDC para aí organizar o partido com vistas às eleições municipais do ano que vem. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Maravilha? No valor da passagem. Estamos de volta com o programa Doc.com, falando agora em relação à organização dos partidos aí, já com vistas às eleições do ano que vem. E o PSDC, partido que tem 2 vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa, tem um novo articulador aí no seu comando aqui em Ponta Grossa e também no comando do partido em nível estadual, que é o empresário Dirley Cordeiro. Boa noite, Dirley. Boa noite a você, Eduardo, e é uma satisfação estar aqui falando sobre o PSDC hoje. Pois é, você é conhecido aqui na cidade, Dirley, como um articulador aí de bastidor da política local e entra aí no PSDC com a missão de organizar o partido já com vistas às eleições do ano que vem e, por que não, aí já vislumbrando até as eleições de 2018, né? Como que você aceitou esse convite e quais os cargos que você está ocupando na direção estadual e também aqui municipal? Então, Eduardo, o desafio é meio por aí mesmo, né? Em função do sucesso, da boa articulação que foi feita no PSDC nessas eleições para deputado estadual e federal, inclusive para estadual foi chapa pura, né? E o partido quase que conseguiu uma cadeira na Assembleia, faltou acho que 13 mil votos. Inclusive uma companheira aqui da região, a Aline ali de Castro, né, foi a mais votada, fez 19 mil votos. Então eu deslumbrei aí um partido, né, que tem um bom programa, um partido que, né, tem pessoas assim que a gente acredita, gosta, confia. E quando eles me fizeram esse convite, eu fiz todas essas análises e falei, poxa, tá aí um bom desafio, né? Como foi o desafio de coordenar a campanha do Aliel e conseguir o êxito que conseguimos. Vi bastante trabalho, mas vi também um desafio possível, né? Organizar um partido, não só aqui em Ponta Grossa, mas em toda a região, são 38 municípios, também com vistas, né, de fazer com que esse partido cresça aqui na região e, por que não, ter um deputado estadual, ter um deputado federal nas próximas eleições. Claro que para que isso se realize, para que isso aconteça, tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa é eleger bastante vereador, eleger vice-prefeito, eleger prefeito em toda a região. E é nisso que eu estou trabalhando. Então, hoje eu ocupo aí a vice-presidência estadual do partido, essa coordenação regional aqui, né, na Ponta Grossa e região. E aqui na cidade, em função dessa minha coordenação, a gente manteve o Romualdo como presidente, né, apesar de estar sob uma coordenação que a gente está comandando, né, demos uma reestruturada aqui na direção municipal e estamos trazendo novos nomes aí para, né, que o partido não só manter aí as 2 cadeiras, mas quem sabe até ampliar, né? Se não ampliar, fazer com que o partido tenha muito mais votos que teve na eleição passada. Esse é o nosso grande objetivo e o nosso desafio aí para a próxima eleição municipal de Ponta Grossa. Certo, o partido tem hoje, o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Exato. Ele tem 2 cadeiras na Câmara, com o Romualdo, como você falou, e também com o Isaías Salustiano, né? E o Romualdo, inclusive, ocupa a função de ser o líder do governo. Depois que o Jorge de Oliveira saiu, né, depois das eleições do ano passado, ele assumiu essa função, uma função ali importante, né? Como que o partido ele está se posicionando aí em relação ao governo municipal? Então, com relação a isso é uma pergunta que tem me feito bastante. Dirley, vocês vão continuar governo ou não vão continuar governo?
Então, nós estamos fazendo e estamos conversando e vamos fazer um novo planejamento de atuação daqui para frente. Já fiz uma primeira conversa com os 2 vereadores daqui, porque no meu entendimento, esse peso, né, essa carga que o partido carrega hoje, que é ser líder do governo, defender um governo e não, né, ter as vantagens de estar no governo, não estou vendo graça nenhuma nesse negócio. Já, inclusive, comuniquei aos nossos vereadores isso. Então, se for para a gente participar ativamente do governo, poder ir lá e construir, né, poder demonstrar, né, as nossas políticas, aquilo que a gente defende, né, o PSDC, o que a democracia cristã prega, né, e poder faturar os louros disso, tudo bem. Agora, né, da forma que está hoje, né, onde o nosso vereador tem que todos os dias defender o governo e o partido simplesmente não está podendo colocar a sua política, o que ele pensa, o que ele sonha para a sociedade, não vejo vantagem nenhuma. Mas isso faz parte de um planejamento que a gente já começou a discutir, né? Claro que o prefeito sabe disso, que o PSDC hoje tem nova direção e terá que, né, readequar e reconversar isso, e o governo é dele, ele é o prefeito. Então, se ele achar que no PSDC tem pessoas que podem, né, ajudar, que pode contribuir, né? Eu acho que tem coisas positivas no governo também. Eu não, né, não vejo assim que o Marcelo esteja fazendo um governo, não vejo por que não continuar na defesa desse governo, mas também acho que esse governo pode avançar e o partido pode contribuir para isso. Pode pintar de repente aí o PSDC em alguma secretaria, em algum órgão do governo? Pode, por que não? Eu acho que o PSDC hoje tem quadros, tem nomes e está vindo nomes novos, né, que pode contribuir muito, né, nesses 2 últimos anos aí do governo Marcelo Rangel e talvez até alguma coisa pensando aí numa reeleição. A questão partidária aí, a gente sabe que está em discussão no Congresso Nacional, a cláusula, não é uma cláusula de barreira, mas na verdade vai limitar muito aí os partidos, sim, que é a questão da limitação das coligações na proporcional, né? Ou seja, cada partido vai ter que se virar sozinho. Exatamente. Na proporcional. E aí isso também fortalece, né, ou se as pessoas fizerem um trabalho correto, é necessário fortalecer com lideranças para lançar uma chapa própria. Eu vejo isso com muito bons olhos, acho isso bastante positivo, porque como vinha acontecendo até aqui, muitas pessoas se apoderavam de vários partidos, né, e fazia disso um negócio, né, para poder ajustar, agasalhar pessoas às vezes que tinham muito voto e muita preguiça de montar chapa, né, ia lá, se acertava e fechava e conseguia se perpetuar no poder. Agora não, você quer ser político, você vai ter que construir uma vida partidária, você vai ter que montar uma chapa, né, e a partir daí, né, conseguir lá a tua cadeira na Câmara. Então, para quem já está trabalhando, para quem está no trecho, para quem tem partido, para quem tem, né, filiados, para quem faz política, eu acho perfeito. É o caminho, a reforma política tem que começar por aí. Exatamente. E você ocupando aí a questão da vice-presidência municipal e estadual já entra num patamar aí elevado. Isso vem também da nossa experiência, né, Eduardo? Eu faço política já há 35 anos praticamente. Não renego o meu passado, construí toda a minha história política no PT, né, comecei como sindicalista, fui líder comunitário há muitos anos e me especializei em coordenação de campanha. Mas Dirley, você nunca saiu candidato a nada, porque sempre que eu armava uma candidatura, né, a companheirada, a moçada, mas Dirley, precisamos de você para coordenar a campanha. E eu sempre, né, em função do projeto, de um bem maior, eu acabava abrindo mão de um projeto pessoal. Mas eu acho que agora, à frente desse partido e também apostando no crescimento do PSDC, eu devo colocar meu nome aí para ser candidato a vereador. É pré-candidato nesse momento. Sou pré-candidato. E, graças a Deus, Eduardo, a gente está assim com uma turminha muito boa. Hoje o PSDC já tem 48 pré-candidatos, né? Desses 48, umas 15 são mulheres, né? A mulherada, a gente percebe que estão despertando para a política cada vez mais. E a gente tem nomes muito bons aí de, né, pequenas empresárias, professoras. Então, estou muito feliz com a chegada das mulheres na política. A gente está fazendo um trabalho muito legal. Lançamos o PSDC Jovem, uma turma muito boa, né, umas meninas aí que assumiram essa questão, estão trazendo bastante juventude para o partido, porque eu acho que é o que oxigena essa velharada a trabalhar, a correr atrás,
quando você põe juventude. Eu tive essa oportunidade de trabalhar na campanha do Aliel passada com muita juventude, o PCdoB, eles têm bastante isso, né? E achei interessante que o PSDC também tivesse essa vigorosidade da juventude na política. Então a gente está trazendo também, e eu acho assim, com esse trabalho sério que a gente está desenvolvendo, né, com a credibilidade que a gente tem na política, o PSDC vai crescer bastante na próxima eleição municipal. Tá certo, aproveitando a sua presença, você falou que trabalhou bastante pela eleição do Aliel na parte aí de organização, Certo. que é uma parte estratégica aí que todos os partidos precisam de pessoas nessa área, né? Porque às vezes até a pessoa fala, não, mas tem que ter dinheiro para gastar, mas tem que saber gastar, né? Tem que saber formar equipe, tem que saber, né, como distribuir essa questão aí em torno de uma candidatura. Que experiência e o que você poderia contar dessa campanha que muitos lá no início, né, não acreditavam, mas chegou lá na frente, surpreendeu, né? O que levou aí à eleição do Aliel? Então, eu sempre falo, e as pessoas me indagam sobre o que foi feito para dar o resultado que deu, né? Primeiro, o Aliel, ele nasceu para isso, né? Está na alma, está na vida dele política, no sangue, ele corre política, né? E um menino inteligente, trabalhador, né? Nunca teve preguiça, né? Sempre participou ativamente, intensamente, com muita paixão. E claro, ele se elegeu vereador, né? Se elegeu presidente da Câmara, fez um bom trabalho, né? E era um passo, e todo mundo dizia isso no começo, mas esse menino está dando um passo muito grande, deputado federal, né? 2 anos só na política, 25 anos de idade, né? Quem vai acreditar, né? Quem vai abraçar isso? Então era algo arriscado, era ousado demais. Foi aonde entrou um pouco o papel da gente, né? Eu, graças a Deus, já tenho uma boa experiência, né? Fiz várias campanhas, coordenei a campanha do Zeca Dirceu, já no passado, do Samec, do Colombo, várias do Péricles, né? Então a gente, né, quando sentei com o Aliel, e o Aliel veio me pedir, Dirley, você vai passar essa credibilidade que as pessoas não conseguem enxergar em mim pela minha juventude, pela minha pouca experiência. Se você vir para a minha campanha, todo mundo vai saber que é um troço para valer. Então a gente fez um pouco esse papel, né? E com a experiência de organização que a gente tem, a gente começou aos poucos ir mostrando para as pessoas o diamante, o valor que ele tinha, né? O potencial que ele tinha. E aos poucos as pessoas foram vendo, começou a acreditar, a gente espalhou aos poucos a campanha em alguns municípios, que foi frutificando, né? E deu no que deu, né? No final aí a gente conseguiu o êxito aí de 82 mil votos, e com pouco dinheiro. Quando você falou aí na questão do dinheiro, e a gente tem vários exemplos, né? Principalmente nessa última aí, de gente que gastou muito dinheiro e não conseguiu, né? Não transformou em votos. Não basta ter só dinheiro, né? Precisa, claro que precisa, porque tem uma estrutura a ser montada, né? Para um santinho chegar, mesmo para vereador num determinado bairro, alguém tem que entregar lá. Esse alguém custa, né? Um pouco é feito por militância, mas uma outra parte você tem que ter uma equipezinha, tem que ter um carro, tem uma gasolina, tem uma plaquinha que você tem que instalar, né? Precisa comprar madeira para pregar a plaquinha lá, então tudo tem um gasto, um custo. Mas se você saber racionalizar, se você escolher as pessoas certas para trabalhar contigo, fazer um negócio extremamente ali de militância, de pessoas que se apaixonem pela campanha, dá para racionar, dá para gastar pouco e dá para fazer uma campanha que obtém êxito. E a do Aliel foi mais ou menos organizada assim. Tá certo, Dirley. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, falando aí das questões do PSDC, e boa sorte aí na condução do partido. Eu que agradeço o espaço e também te digo que estamos sempre à disposição para falar sobre política e, claro, né, conclamo aí a nossa militância, o pessoal que está chegando, né, vamos começar um trabalho agora de formação política, de passar um pouco da minha experiência, de trazer outros profissionais que entendem de prestação de conta, de como discursar numa campanha, para que a gente chegue lá na disputa, né, nossos candidatos, nossos 36 candidatos, com bastante chance, com igualdade, com condições de disputar. E claro, né, o partido só cresce quando consegue mandato, né? Então esse é o objetivo e é nisso que a gente vai trabalhar. Então, né, coloco também a nossa organização à sua disposição. Se precisar debater política, a gente está aí à disposição. Muito obrigado aí pela abertura e pela chance que você está nos dando. Eu que agradeço a presença aqui
no programa Doc.com. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta e o assunto depois do intervalo é o projeto que implanta ou pretende implantar 100% da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo aqui em Ponta Grossa e mexe aí com a função dos cobradores de ônibus. Nós vamos falar a respeito do parecer contrário, ele que deve entrar em votação na sessão da próxima segunda-feira na Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com e você, telespectador do programa Doc.com, já pôde acompanhar aqui nos nossos programas a discussão, a levada de informações em relação ao projeto apresentado pelo vereador Pietro Arnaud, do PTB, que trata aí do transporte coletivo. Ele implanta 100% da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo de Ponta Grossa e, consequentemente, extingue com a função do cobrador de ônibus, do trocador. À medida que eles forem saindo, não serão repostas essas vagas. E esse projeto, depois de muita discussão, audiência pública, de um trâmite pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Ponta Grossa, acabou recebendo o parecer contrário. O relator desse projeto, que foi aí quem deu esse parecer contrário, e foi acompanhado pela maioria dos demais membros da comissão, está aqui com a gente hoje, que é o vereador Daniel Mila. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão assistindo o programa do Doc.com. Pois é, vereador, a questão aí que envolve esse projeto. Foi um projeto, depois teve um substitutivo a esse projeto, uma subemenda a esse substitutivo, mas vocês avaliando essa questão dentro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é a responsável por avaliar a legalidade, se é legal ou não, acabou dando parecer contrário. Gostaria que você explicasse o porquê para o nosso telespectador compreender. Olha, ao tempo que foi passando, desde o protocolo desse projeto de lei do vereador Pietro Arnaud, nós vínhamos dentro da Comissão de Justiça discutindo a questão da legalidade do projeto. Nós sabíamos que o projeto original, o qual foi protocolado na Câmara Municipal, existia algumas inconstitucionalidades do projeto que poderiam ser sanados com algumas emendas. Nós fizemos várias reuniões com a população, fizemos audiência pública com o sindicato, com a comunidade, com a cidade de Ponta Grossa para discutir e poder melhorar esse projeto de lei. Quando chegou em um certo momento que nós poderíamos fazer esta emenda, o qual seria de minha autoria ou substitutivo, o autor do projeto foi e protocolou um substitutivo antes que fosse readequado pela comissão. O novo substitutivo que integrou esse projeto acabou também incidindo em inconstitucionalidade do projeto, o qual quem arrecadou para relator desse substitutivo foi o vereador Antônio Laroca Neto e também com uma subemenda, o qual o vereador acabou sendo o relator. Depois de toda essa situação, Eduardo, para que todos em casa possam entender bem o trâmite do projeto de lei dentro da Câmara Municipal, nós vínhamos elaborando uma emenda de minha autoria para que não ficasse com essa questão de inconstitucionalidade. Primeiro, o projeto ele mexia na questão de organização de uma empresa que é da concessão do transporte coletivo, que o poder concedente, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e a empresa concessionária está administrando esse contrato. O vereador, através de iniciativa parlamentar, ele não pode mexer na sua estrutura organizacional. Então ele não tem como chegar lá no quadro funcional da prefeitura, dos funcionários, e falar, exclua-se esta função de cobrador. Ele poderia fazer, retirando a obrigatoriedade de novas contratações e não excluindo a função de trocador do sistema de transporte coletivo. E consta no projeto ou no substitutivo que exclui-se. Exatamente. Ele exclui a função de trocador no projeto original, o qual eu dei o parecer. No substitutivo, ele exclui a função e denomina uma função que já não existia mais como agente de bordo. Então ele criou talvez ali, não por vontade do vereador, mas talvez uma certa conflitos de leis ou talvez de interesses que acabou prejudicando o projeto. O projeto do vereador ele não fez por maldade. E hoje a gente pode interpretar, ver de várias formas esse projeto. Alguns interpretam que daria demissão em massa, outros
que estaria extrapolando a questão da competência do poder legislativo, e eu acredito que com a emenda que eu iria e estava elaborando, pronto para ser protocolada, ela regulamentaria todos esses defeitos, todos esses vícios que existiam dentro do processo. Então, infelizmente, nós não protocolamos, e isso acabou gerando a inconstitucionalidade e um parecer contrário da minha relatoria. E teve aí uma, não sei se pode chamar de uma discussão, mas uma conversa mais ríspida entre você e o autor, o Pietro Arnaud, durante essa reunião da comissão, em que ficou decidido que o parecer seria contrário, né, porque parece-me que precisaria de um pouco mais de tempo para dar esse parecer, e o autor, que também faz parte da comissão, né, teria esse oposto. Como que foi essa história? Olha, essa história ocorreu o seguinte: dentro da comissão existe um prazo para que nós possamos exarar um parecer. O prazo original é 15 dias, sendo facultado ao presidente, caso eu, como relator, peça um maior prazo, ele pode conceder mais 15 dias. Eu utilizei esses 2 tempos. Foram 30 dias para exarar o parecer e, infelizmente, a população até entende o porquê da demora, porque é um projeto muito complexo. Nós estamos não só mexendo numa questão de um sistema de transporte coletivo onde toda a população ponta-grossense utiliza, mas como também estamos mexendo em 570 famílias que trabalham e vivem do sistema de transporte coletivo. Hoje o parlamentar ele não está lá simplesmente para ir pedir ao prefeito, olha, tape o buraco dessa rua, prefeito, vá lá, capine o mato que está grande na praça. Não, o parlamentar ele tem que legislar e fiscalizar. E esse é um projeto que depende de prazo, depende de estrutura técnica dentro da Câmara Municipal, e nós debatemos com todo o corpo jurídico da Câmara. Então, dependia mesmo de um certo prazo, até no momento que nós nos reunimos, eu ia fazer a emenda deste projeto, nós estávamos vendo em que momento seria realizada a emenda. Ou a emenda seria realizada no projeto original, ou teria que ser realizado no substitutivo. Então existe uma complexidade. E nós estávamos dialogando, discutindo, vendo essa situação, e o vereador acabou se exaltando, falando que talvez a comissão estaria perseguindo o projeto do vereador, que estaria há muito tempo na comissão e que não estava dando efeito, e ele estava sendo pressionado pela população, pela sociedade civil organizada e também a nossa sociedade ponta-grossense. Eu vejo que cada parlamentar, quando protocola um projeto, ele assume uma responsabilidade, dependendo do projeto que ele protocola. Um projeto como esse, a responsabilidade é muito grande. Então tem que ter cautela, tem que ter coerência, porque, querendo ou não, o vereador ele ganha muito bem, ele é muito bem remunerado para estar dentro da Câmara Municipal, então ele tem que fazer um trabalho criterioso, que atenda à população, e não um determinado grupo político, ou determinada pessoa, ou determinado sistema. Então isso acabou gerando um desconforto entre a comissão e o autor do projeto, e acabou havendo talvez aí um diálogo um pouco mais forte do que o normal. E eu sempre falo e converso com todos que estão e que sabem qual é a minha maneira de trabalhar politicamente. Eu sou uma pessoa que não sou de recuar por pressão, e muito menos ninguém vai determinar o meu voto, o que eu tenho que fazer dentro da Câmara Municipal. Primeiramente eu converso com a população, que foi o que me escolheu, que me elegeu para estar lá dentro, e depois eu dou uma resposta da população através do parecer que foi contrário ao projeto de lei que está protocolado na casa. Certo, e teve inclusive uma audiência pública que foi convocada para discutir esse projeto, né? Você convocou também até para ter base para fazer o parecer. Qual foi o resultado dessa audiência? Note, Eduardo, que foi a primeira audiência pública realizada na cidade de Ponta Grossa sobre o sistema de transporte coletivo. Nós reunimos mais de 150, 200 e quase a 200 pessoas na Câmara Municipal à noite. Estava completamente tomadas as galerias de pessoas do sindicato, de funcionários, cobradores, parlamentares, para discutir esta situação. E dentro dessas discussões nós tivemos vários pontos positivos, onde nós poderíamos melhorar a lei caso ela fosse aprovada pela Comissão de Justiça. E desta
audiência pública, nós tivemos pontos positivos, como a dupla função do motorista, que existe o midbus, que é um pequeno ônibus no sistema de transporte coletivo, onde o motorista ele tem que fazer a cobrança, porque não existe o cobrador. Então, tudo isso nós tiramos de pontos positivos dentro da audiência pública. E depois dessa discussão, chegou-se aí ao entendimento que o parecer contrário, como você já explicou, a questão de excluir uma função que é dentro de uma iniciativa privada, né? Existe a concessão, né? A concessão do serviço é do município, mas ele passou para a Aviação Campos Gerais, que venceu a licitação e por isso opera o sistema de transporte coletivo. Então, no entendimento da comissão, no seu entendimento, não poderia ir até esse ponto de interferir dentro da concessionária. Basicamente seria isso. Isso. O próprio parlamentar ele pode mexer na Lei 7.018, qual organiza o sistema de transporte coletivo. Só que existem competências que o parlamentar ele pode ir até um determinado ponto. Mexer na estrutura de funcionários que que organiza o sistema de transporte coletivo, isso é uma competência do Poder Executivo, o prefeito municipal de Ponta Grossa e a própria empresa que está encarregada. Nós não podemos ultrapassar esta competência que está elencada na Constituição, né, e também no direito administrativo, onde rege essas limitações. Tá certo, Mila. E para a gente entender também essa questão, o autor do projeto, o vereador Pietro, também falava da questão de você está querendo capitalizar, né, essa questão junto aí, são cerca de 540 cobradores que operam hoje no transporte coletivo, né, e não estaria pensando na modernização do sistema, que o futuro aí seria realmente com a bilhetagem eletrônica, né, com o cartãozinho lá para passar, né? O que você tem a comentar sobre isso? Olha, eu tenho que falar a toda a população pontagrossense, uma situação como essa, eu acho que a modernização de um sistema de transporte coletivo não deve gerar demissão de mais de 570 trabalhadores. Eu ouvi a população através de uma audiência pública e encaminhadas pelos bairros da cidade e também no terminal de transporte coletivo. Eu escutei o próprio usuário do sistema de transporte coletivo, onde o cobrador traz esta segurança de uma informação, de você descer do ônibus, para um cadeirante ter acesso ao sistema de transporte coletivo, há uma necessidade de ajuda do próprio cobrador. Então, se este tipo de captar o voto, eu acho que vejo que é uma forma legal e uma forma até um tanto quanto coerente, você escutar a população pontagrossense. O pior seria eu não escutar a população, fazer de forma em contrário e tentar usufruir desse sistema para me beneficiar politicamente. Então eu acho que o papel que eu tomei, a decisão que eu tomei, eu acabei salvando o sistema de transporte coletivo de Ponta Grossa, onde só vai sair o cobrador se os vereadores da cidade votarem contrário ao meu parecer e aprovarem o projeto original do autor. Aí sim será demitido e excluído os trocadores do sistema de transporte coletivo e todo um sistema onde nós temos mais de 60 mil usuários dia, contando ida e volta, são 120 mil usuários que utilizam o sistema de transporte coletivo, são contra a demissão dos trocadores. Mila, só para a gente finalizar, como que o Executivo, você tem uma boa relação com o prefeito Marcelo Rangel, sim, como que o prefeito viu essa decisão do parecer contrário? Porque a gente sabe que existia até um certo interesse do Executivo em ver esse projeto aprovado para a implantação aí de um possível bilhete único, que é aquele compromisso de campanha do prefeito Marcelo Rangel. Como que foi visto pelo Executivo? Olha, até muitos me indagaram esse questionamento, tive várias conversas com o prefeito Marcelo Rangel, mas eu acredito para que você possa implantar um sistema eletrônico ou um bilhete único, não haja necessidade de demissão. Implanta-se o sistema primeiramente e depois, com a organização do sistema, você vai fazendo a demissão dessas pessoas gradativamente, que não impacte a questão social da família e muito menos do sistema de transporte coletivo. Nós não podemos pensar o seguinte, vamos demitir algo para depois construir um programa. Não, nós temos que ser administradores públicos, nós temos que trabalhar pela sociedade e para a sociedade pontagrossense. Deveríamos primeiramente implantar o sistema, depois do sistema implantado, corrigido e funcionando,
aí sim fazer gradativamente a exclusão ou tirar a obrigatoriedade de novas contratações de trocadores do sistema de transporte coletivo. Este é o meu pensamento como político. Talvez alguns possam até interpretar diferente, mas o meu posicionamento pessoal e político é desta maneira. Tá certo, gostaria de agradecer a sua presença e a gente tem a informação aí junto ao presidente da Câmara, né, a mesa executiva, algumas pessoas vieram falar que esse parecer entra em votação na segunda-feira, nós estaremos lá com certeza para acompanhar e também vamos trazer as informações aqui para o nosso telespectador. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Eduardo, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito bem, essa foi a conversa com o vereador Daniel Mila, que foi o relator aí responsável por dar o parecer contrário ao projeto de autoria do vereador Pietro Arnaud, que trata da bilhetagem eletrônica e de toda essa questão envolvendo os cobradores de ônibus aqui em Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente vai voltar e vai falar com o autor do projeto, com o Pietro Arnaud, para ver como que ele entende toda essa situação. Nós voltamos já, um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com e estamos tratando aí desse polêmico projeto que implanta 100% da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo aqui em Ponta Grossa e, consequentemente, aí acaba extinguindo gradativamente com a função do cobrador de ônibus. Conversamos no bloco anterior com o autor do parecer contrário a esse projeto na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nesse bloco, conversamos com o autor da lei, né, e também aí do substitutivo e da subemenda que foram apresentadas a esse projeto, vereador Pietro Arnaud. Boa noite, Pietro. Boa noite, Eduardo. Novamente uma satisfação para mim estar aqui, né, debatendo um assunto importante para a cidade de Ponta Grossa, que é o nosso projeto de modernização do transporte coletivo, que atende, sem sombra de dúvida, a maior parte da população, né, de Ponta Grossa. E como que você vê, Pietro, essa discussão que aconteceu até o momento, né? Muito se falou a respeito desse projeto, né? Muitas pessoas defendendo, muitas pessoas criticando, principalmente aquelas ligadas aos cobradores, né? Aos mais de 500 cobradores de ônibus que existem nesse momento aqui na cidade. E depois de toda essa discussão, foi feita inclusive audiência pública, como a gente conversava no bloco anterior com o vereador Mila, e ele acabou dando parecer contrário na Comissão de Justiça, né? Foi acompanhado por outros 4 membros e teve o seu voto em separado, porque você também faz parte da comissão. Como que você vê essa questão pontual? Então, primeiro, Eduardo, é importante dizer que o meu projeto até o presente momento não foi debatido. Não foi discutido, talvez, nem 5% de um projeto importante para a cidade de Ponta Grossa. O que aconteceu com o meu projeto foi uma grande demagogia, uma politicagem característica já, muitas vezes, da nossa Câmara, que tem alguns parlamentares despreparados para exercer algumas funções, como é o caso do vereador Daniel Mila, que está despreparado para exercer suas funções na Comissão de Justiça. Por que eu digo isso? O vereador Daniel Mila, por exemplo, ele é relator do substitutivo, do projeto, né? E ele, talvez por desconhecimento absoluto, eu não quero dizer que ele agiu de má fé, também não pretendo dizer isso, mas só na Câmara Municipal já tiveram 68 projetos de iniciativa de vereador, de parlamentar, alterando a Lei 7.018. Para o meu projeto, ele disse que vereador não pode alterar a Lei 7.018, dizendo que o meu projeto é inconstitucional. Para todos os outros do passado, todos eles eram constitucionais. O próprio vereador Daniel Mila, eu digo que ele está despreparado talvez esse ano, deve estar com alguma dificuldade, ou alguns resquícios da eleição da mesa executiva, que ele queria ser presidente, e eu disse que não ia votar nele, porque é muito difícil votar num rapaz que é muito jovem ainda e tem quase nada de experiência na política. No ano passado, ele deu 3 pareceres do projeto de lei 41, no 51, se não me engano, e no 223. No 53 e no 223. Do que se tratava? Exatamente igual ao meu. Vereador que tenta movimentar a lei, mexer na Lei 7.018. No ano passado, o vereador Daniel Mila, que era, não sei como que ele conseguiu também, mas ele era presidente da Comissão de Justiça e também relator dos 3 projetos,
No ano passado ele disse que o vereador podia mexer na Lei 7.018. Agora, esse ano, ele diz que o meu projeto não pode mexer na Lei 7.018. Se o meu projeto, Eduardo, eu já vou falar sobre a questão de discutir o projeto, é inconstitucional porque movimenta a questão dos cobradores, o projeto de lei do vereador Pascoal, de 2012, que foi aprovado em 2013, que é o que eu busco revogar, também é aquele que exige que cada veículo tenha um motorista e um cobrador. Então, se o meu é inconstitucional, o deles também é. Então, eu estou notificando o vereador Daniel Mila, a Comissão de Justiça, porque eu quero que, por escrito, eles me expliquem quais são as motivações deles, por exemplo, do vereador Daniel Mila, para ter uma postura incoerente. No momento ele tem uma postura, no outro ele tem outra. Parece uma margarina derretendo o vereador Daniel Mila. Porque uma hora tem uma postura e outra hora tem outra. Então, meu colega de Câmara, né, eu trato ele, evidentemente, com muito respeito, mas acho que ele precisava estudar um pouco mais. Até me disseram que ele é formado em Direito, não tenho essa informação, mas ele precisa estudar mais para poder dar parecer. Essa questão ainda pegando a parte do parecer, ele justificava aqui no bloco anterior, né, falando com o nosso telespectador, que o vereador não poderia fazer uma lei que obrigasse ou interferisse dentro da concessionária, que é uma empresa privada que ganhou a licitação e opera o serviço. Né? Não poderia falar lá, você tem que extinguir aí, não pode mais ter essa função de cobrador. Né? Como que você vê isso? Bom, o vereador Pascoal, em 2013, pôde exigir que os cobradores estivessem em cada um dos veículos do transporte coletivo. Essa incoerência que eu estou te falando. Se o meu projeto é inconstitucional, também são todos os outros 68, que foram alterações promovidas por vereador. É essa a discussão. Talvez, quem diz que é constitucional um projeto é o Tribunal de Justiça, talvez, inclusive, nós provoquemos uma ação declaratória de constitucionalidade para ver realmente se o vereador Daniel Mila tiver razão. E se ele tiver razão, ele, como membro da Comissão de Justiça, e o Laroca, que é presidente, tem por obrigação a população anular todos os 68 projetos de lei anteriores ao meu. Porque eles precisam fazer isso por justiça. Porque até agora, Eduardo, o meu projeto não foi discutido. Virou uma ladainha de cobrador, de demissão de cobrador, de demissão de cobrador. O vereador Daniel Mila é tão complicado, ele é tão complicado, o termo que eu quero utilizar aqui, complicado, o vereador Daniel Mila, que durante semanas faltou com a verdade à população e aos meios de comunicação, que ele ligava diariamente para todo jornalista para dar entrevista, para surfar bastante no projeto, que segundo ele era dele. Ele andou falando por aí que o projeto era dele, que eu ouvi alguém falando para ele um dia aqui na TV Vila Velha, e que eu peguei o projeto para mim, que por isso que ele, vamos dizer assim, deu parecer contrário. Bom, mas vamos falar do vereador Daniel Mila. Durante semanas, a população pode acompanhar aí na imprensa, o vereador Daniel Mila disse que o meu projeto era inconstitucional, não era bom e que ele ia fazer um substitutivo, ou que ele ia fazer alterações. Eu cheguei aí para a tribuna dizendo, vereador Daniel Mila, o senhor não pode fazer um substitutivo porque nós já fizemos o substitutivo. Vossa Excelência tem que fazer uma subemenda, explicando para ele que tem desconhecimento. O vereador, desprovido de conhecimento jurídico, chegou no dia da reunião do parecer, queria apresentar um substitutivo quando eu já tinha registrado, inclusive na tribuna, 2 semanas antes, que ele não podia. Ou seja, realmente ele não queria dar parecer. Então faltou com a verdade com a população, porque ele disse que ia melhorar o projeto e não o fez. Daí o que o vereador faz? Uma audiência pública, me acusa de não ter ido na audiência o dia que nasceu minha filha, né? Que eu estava cuidando da minha esposa, minha filha nasceu no dia 30 para o 31, que foi o dia da audiência pública. E ele não foi capaz, Eduardo, de dar uma cópia do projeto de lei para os trocadores, que inclusive tinha mais gente de Curitiba, do tal do Sindimoc, que vem tumultuar a cidade de Ponta Grossa, do que de cobradores e motoristas aqui de Ponta Grossa. Só para te contar, então eu via lá, né, me passavam por WhatsApp, mensagem, motoristas preocupados com a dupla função, e o vereador Daniel Mila falava, não contava ele para as pessoas, como não contou, que não tem mais dupla função, que o substitutivo matou a dupla função. Então, um projeto que não teve transparência, o vereador Daniel Mila e o vereador Laroca são contra projetos no mérito, deram um jeito, esse é o meu posicionamento, de dar um parecer contrário para tentar matar o projeto e, ao invés de atender 60 mil usuários do transporte coletivo e atender uma cidade de 330 mil habitantes, querem atender o interesse aí de uma minoria
que nunca, que jamais seria demitida, que são os cobradores. O que eu vou fazer? Deixa o projeto lá na Câmara, a hora que o presidente resolver pôr na votação vai pôr, e eu quero ver o que vai acontecer agora no dissídio, no aumento da tarifa, e que o vereador Daniel Mila e o vereador Laroca são a favor do aumento da tarifa do transporte coletivo. Por quê? Porque a oposição, inclusive, da qual faz parte o vereador Laroca e o vereador Aguinel, está muito brava comigo, Eduardo, porque eu sou um vereador que eu apoio a iniciativa de bons projetos. Essa semana elogiei o prefeito Marcelo Rangel, porque ele está aumentando a licença maternidade para quem adota criança. Quando eu estava na oposição ligado ao vereador Laroca e ligado ao vereador Aguinel, eu levava puxão de orelha por elogiar a administração. Então é uma oposição que você não pode elogiar alguma coisa boa, é simplesmente destruição, destruição, destruição. Sair dessa oposição. Por isso, os vereadores estão bastante bravos comigo, né? Seria uma retaliação? Sem sombra de dúvida. No caso do vereador Laroca, nós temos que registrar que o meu projeto, uma das coisas que trata é a questão do trocador. Mas o meu projeto cria a integração temporal e cria o bilhete único, que foi uma proposta do candidato do vereador Laroca. O vereador Laroca não teve coragem de fazer um projeto de lei igual ao meu para fazer o bilhete único, que era a proposta do candidato dele. Não teve coragem, né? O prefeito Marcelo Rangel também falou dessa proposta, mas, vamos dizer assim, não teve ainda, talvez, nem o momento de fazer essa discussão. Eu tive a coragem, fui lá e protocolei. Então, por que o vereador Laroca é contrário? Porque se o meu projeto passar, eu vou ter cumprido uma proposta que era do candidato a prefeito dele. E isso beneficia, de certa forma, o prefeito Marcelo Rangel. Eu estou sendo o mais franco possível. Se tiver alguma dúvida, ligue no meu celular, 9919-0442. Eu sempre sou franco com as pessoas. Não existe franqueza maior do que essa. Esse projeto, se for aprovado, atende também a uma proposta do prefeito Marcelo Rangel e, com certeza, eleitoralmente ele vai estar bem. Então, a oposição não tem interesse que o prefeito Marcelo esteja bem, porque alguns vereadores só têm interesse que ele esteja mal, que é o caso do vereador Aguinel e é o caso também que muitas vezes a gente observa em outros colegas aí da oposição. Então, eu sou massacrado. Meu projeto está sendo massacrado por esses vereadores por interesses políticos. Segundo informações, o vereador Daniel Mila também tem vários outros interesses. Diz ele que aqui no corredor da TV Vila Velha, o dia que nós demos uma entrevista sobre o passe livre, e eu tenho uma testemunha disso, inclusive, a testemunha estava falando com ele sobre esse projeto e falou, olha, você tinha que fazer esse projeto. Inclusive falou, eu já falei para o vereador Pietro. Só que eu estava com essa discussão com o engenheiro Miro Bobeck, e já com o pessoal do conselho, o Roberto Mangruel, já fazia muito tempo já, né? Claro, eu não sei se o vereador Daniel Mila teria coragem, né? Porque ele normalmente derrete nas situações de peso, mas parece uma margarina. Mas, infelizmente, o vereador Daniel Mila atravessou os pés, né? E tem feito uma situação lamentável, dificultando um projeto importante para a cidade de Ponta Grossa. Você acredita, Pietro, que a questão técnica que envolve o projeto, né? Não foi discutida. Seja, bilhetagem eletrônica vai interferir no sistema, né? A questão política se sobressaiu em relação à questão técnica? Em absoluto. Tudo que se fez agora foi política. E tudo que foi feito agora é politicagem. Um exercício violento de desmoronar um projeto bom, um projeto que foi feito aí por mim, né? No sentido simplesmente de ganho político, né? De ganho político. E vou falar bem a verdade, para alguns vereadores, eles sabem no coração deles que esse projeto não causa demissão, entendeu? E para o vereador Aguinel, eu até acho natural ele combater, porque ele representa a categoria. O vereador Aguinel nunca vai legislar pela população no sentido do usuário do transporte coletivo. Outro dia ele falou na Câmara que está trabalhando para diminuir a tarifa. Isso não é verdade, né? Porque quando ele beneficia só os trabalhadores, impacta na tarifa, então não venha me dizer que trabalha pelos usuários, trabalha pelos trabalhadores do transporte coletivo. A preocupação do vereador Laroca é de que eu tenha sucesso com esse projeto e daí dá uma briga política, porque ele tem o candidato dele, daí tem o prefeito que vai provavelmente ser candidato à reeleição. Eu não tenho nada a ver com isso, porque não apoiei nenhum dos dois, eu apoiei o candidato Péricles, né? Eu não apoiei nenhum dos dois. Então eu não tenho essas...
Amarra-se e o vereador Daniel Mila que está com ciúme de homem. E ciúme porque, segundo ele, esse projeto era para ele ia protocolar e eu teria ouvido em algum lugar. E daí ele criou todo esse carnaval, daí quis, não sei qual que era a expectativa dele, que ele dificultou a situação até o final até o último momento, dizendo, olha, amanhã eu vou protocolar o parecer, vou fazer uma emenda, vou melhorar o projeto, disse para a população que ia melhorar o projeto. E esperou ele alguma coisa, que eu não sei o que é, o vereador Daniel Mila estava esperando tanto. E, no último momento, talvez nessa expectativa dele foi frustrada, ele acabou dizendo que era contrário ao projeto. Não sei o que ele estava esperando. Como que aconteceu essa conversa, né, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, quando ele se manifestou contrariamente? Então, veja só, eu entrei na comissão bastante silencioso, né? Porque o que foi feito comigo nessa comissão foi uma barbaridade, né? A Comissão de Justiça, ela deve falar sobre a forma do projeto. Se o projeto segue a Constituição ou se o projeto segue a lei orgânica do município. Vereador da Comissão de Justiça tem que ter uma postura ética de não se manifestar com relação ao mérito de projeto nenhum. Mesma coisa uma comissão que está julgando algum vereador, esse tipo de situação. Você não pode comentar, um juiz não comenta o caso que ele está julgando. Então, como a Comissão de Justiça julga, em hipótese alguma, o vereador Laroca e o vereador Daniel Mila poderiam, como fizeram várias vezes em seus programas e entrevistas, dizer que eram contra o projeto, que o projeto era inconstitucional. No caso do vereador Daniel Mila, ele quis surfar mesmo, quis aproveitar a notícia que deu esse projeto, porque ele tem poucos projetos e projetos não muito importantes, então ele não tem mídia. Então ele aproveitou essa energia para poder dar entrevista, que ele era relator do projeto, né? Dando a entender que também era relator do substitutivo quando ele não era o vereador Laroca e que já tinha no dia 23 pedido parecer para o Instituto Brasileiro de Administração Pública em Curitiba. Bom, eu entrei na sessão e disse, olha, senhores vereadores, eu quero saber do meu projeto. Sou membro, colega de vocês, da Comissão de Justiça e vocês me devem uma satisfação. Daí nisso o vereador Daniel Mila, que não tem conhecimento e talvez não tenha estudado o regimento, estava com um papelzinho lá, meio sujo até, antigo já, porque ele já está andando com esse papelzinho na mão faz mais de 20 dias, que é o tal do substitutivo dele, querendo mais prazo para ele protocolar um substitutivo. Eu disse, vereador Daniel Mila, o senhor conhece o regimento, nesse sentido, não sei se foram as mesmas palavras. O que foi feito aqui, se fazer audiência pública quando não era essa comissão, não é que eu não queria audiência pública, é que eu não queria audiência pública que o vereador Daniel Mila fez, onde ele sequer mostrou o projeto para os trabalhadores, porque queria ele jogar os trabalhadores contra mim. Se fosse feito pela Comissão de Obras, o vereador pastor Luiz Bertoldo, que é uma pessoa séria, teria dado cópia do projeto, mostrado num PowerPoint o projeto. Só que o vereador Daniel Mila não queria isso. Ele queria justamente me desgastar, porque ele tem ciúme de mim, entendeu? Então por isso que eu fiquei constrangido em algumas matérias, falei que era duvidosa aquela audiência pública, porque a Comissão de Justiça não pode fazer audiência pública, porque a Comissão de Justiça não fala do mérito, mas tudo bem. Foi feita audiência pública, citei isso e disse, olha, o que os senhores fizeram comigo não se faz com ninguém, o desgaste que eu estou tendo, era um projeto que já deveria ter saído daqui, eu insisto, já que hoje é o último dia do prazo, que esse parecer seja hoje. Daí o vereador Daniel Mila falou, olha, mas eu tenho algumas alterações para fazer, o substitutivo do vereador Daniel Mila, o senhor teve o tempo suficiente para fazer parecer, para fazer substitutivo, para fazer emenda, nem substitutivo que o senhor está trazendo aí, não existe, já foi feito, o senhor não pode fazer isso. Ele, então se você não quer, eu ia dar parecer favorável, olha só, o estilo do vereador Daniel Mila. Vejam só a seriedade do vereador Daniel Mila na Câmara Municipal. Eu ia dar parecer favorável. E isso tem o vereador Maurício Silva, que é testemunha, o vereador Laroca, tem o assessor do vereador Laroca, e mais o pessoal, o Aguinel e o pessoal da VCG, dos trabalhadores do transporte coletivo, ali, cobrador, motorista, eles são testemunhas. O vereador Daniel Mila falou, eu ia dar favorável. Mas como o Pietro insiste que eu não tenha mais prazo para ele poder ficar dando notícia e aparecendo na mídia, já que ele não tem projetos, talvez, que dão mídia para ele precisava dessa mídia, né? Então eu vou protocolar contrário. Veja o nível.
da situação, né? A população olha para mim, eu não posso dizer todas as palavras que eu penso, porque senão eu seria processado e talvez o programa do doc.com também, mas a população veja o nível disso. Vereador, eu ia dar o parecer favorável. Mas como o vereador Pietro insiste em não me dar prazo, que nem era possível, era o último dia do prazo, porque ele já tinha pedido prorrogação. Então você veja o nível do preparo maravilhoso, sensacional do nosso vereador, que diz que é formado em Direito. E esse parecer agora, Pietro, Uma barbaridade. vai para votação aí, você tem essa informação de quando ele entra? Então, veja só, nós vamos esperar agora o presidente da Câmara, falei com o vereador Mainardi, falei, olha, eu não vou mais pressionar para esse projeto ser colocado na ordem do dia. Tem muita coisa acontecendo aí, o combustível aumentou em 7%, a medida provisória da desoneração talvez aumente em 2,5% o imposto da concessionária, e nós temos o aumento dos trabalhadores do transporte. Ou seja, tem várias situações que Só o combustível já deu o gatilho. Porque o gatilho é assim, 5% de despesa em algum dos itens a mais. Só o combustível, que é o principal, aumentou em 7%. Então o que acontece? Eu não estou torcendo. E agora, a gente está chegando ao final do nosso programa, Pedro. É um assunto que nós poderíamos ficar aqui um programa inteiro debatendo. Fantástico. Mas... eu não pude hoje conversar com você sobre a questão técnica, porque a população precisa saber da postura do vereador Daniel Miller e da postura do vereador Laroca. A população tem que acompanhar mais a Câmara Municipal para entender realmente quem é o seu vereador, se o seu vereador é bom ou não. Porque o vereador bom não é só aquele que fica indo na rádio dizer que tem alguma coisa ilegal. É aquele que tem coragem de fazer uma mudança, é aquele que tem humildade de ajudar o prefeito quando o prefeito precisa, não aquele que só quer destruição, destruição, destruição. Então, até peço desculpa, eu precisava não consegui contar tudo o que penso sobre o vereador Daniel Miller no seu programa, mas tenho absoluta certeza que a população entendeu o que aconteceu na Câmara Municipal, enquanto as pessoas estão se batendo para trazer dinheiro para dentro de casa, com saúde, com problemas estruturais da cidade. Infelizmente, é esse tipo de discussão que a gente tem na Câmara Municipal. Tá certo, Beto. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa, como eu já falei, e vamos esperar agora a votação desse parecer e, logicamente, quando ele acontecer, vamos acompanhar e trazer essa informação para o nosso telespectador. Eu agradeço também, um grande abraço a todos e muito obrigado por novamente nos dar esse espaço para poder expor o nosso posicionamento. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o vereador Pietro Arnaud. Nós conversamos hoje também com o vereador Daniel Miller, conversamos hoje também sobre o PSDC local com o vice-presidente local, aí, o Dirley Cordeiro. E o programa doc.com vai chegando ao final. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa doc.com. Se você quiser aí também enviar a sua crítica, a sua sugestão, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. As informações de Ponta Grossa e região no blog do doc.com. Um bom final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.